Olá, está começando mais um Entrevistando e o assunto de hoje é radiojornalismo. Para falar sobre o assunto, a gente convidou ele, que tem mais de 4 décadas de experiência e é dono dos jargões mais inusitados do radialismo esportivo. A gente vai falar com ele, Marcos Antônio Silvestre. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e antes de qualquer coisa, tira uma dúvida que talvez não seja só minha. Qual que é a diferença entre narração e crônica esportiva? Tá certo. Um abraço para você, Gustavo, um abraço para todos da Uniderp. Olha, a crônica esportiva ou cronista esportivo é aquele que faz crônica esportiva, comentários esportivos, apresenta o programa de esporte. Então ele é um cronista esportivo, ele tem a redação também do programa de esporte. O narrador esportivo é aquele que narra todos os tipos de esporte, né, o narrador, e ele é apresentador também. O narrador apresenta também. Então essa é a diferença. A diferença de quem é cronista é que escreve, apresenta, ele faz tudo, né, mastiga tudo para dar para o narrador. Como que começou essa paixão pelo rádio e pelo futebol? E como você conseguiu juntar tudo isso e construir sua carreira? Pura brincadeira, começou na pura brincadeira. Eu brincava, quando garoto ainda, 9, 10 anos de idade, de transmitir futebol na beira do campo com latinha de massa de tomate. Naquele tempo nem cerveja em lata existia ainda. E eu brincava, e aí foi aparecendo o gosto pelas narrações, aí tem o gravador, apareceu os amigos me dando oportunidade de narrar futebol amador, de empresas, né, gravar para os empresários. Eu fui, tanto é que quando eu estava na beira do campo e não estava brincando de narrar, a torcida, os caras cobravam de mim, não vai narrar hoje, só porque é o time tal, Então eu comecei a brincar de narrar futebol, aí fui, peguei uma paixão danada e tive a oportunidade de ir para o rádio e aí nunca mais saí. Mas você não arriscou só no radiojornalismo, você também arriscou carreira no próprio campo de futebol? Você também foi jogador? Joguei futebol amador, cheguei até a fazer teste no Guarani de Campinas, ia ficar, mas eu tinha a obrigação de trabalhar, a gente vinha de uma família muito pobre, então eu tinha que, tudo que eu fazia eu tinha que ganhar, não que meu pai obrigasse isso, mas é que eu que queria ganhar, para ajudar meu pai. Então o que eu fiz? Eu deixei o futebol, mas eu fui campeão, bicampeão, invicto como goleiro em Presidente Prudente. Tenho um recorde que até hoje ninguém quebrou, de 36 partidas sem tomar gol. Isso está relatado, está em história. Hoje sai na história, quando é aniversário de Prudente, eles faz uma retrospectiva, coloca. Então eu tive assim, uma passagem muito boa como jogador de futebol. Mas não era o que eu queria, não. Eu queria o rádio, que eu fui pegando gosto pela coisa e aos 17 anos de idade eu tive a oportunidade de entrar no rádio e aí não saí nunca mais. Mas antes da gente continuar na história do radiojornalismo, uma curiosidade, você não tem formação acadêmica na área? Como que é essa história? Não tenho. Eu tenho a formação primária. Eu sou um aluno primário. Quando eu fui para o rádio, aí para fazer o registro na carteira profissional de trabalho, e ao mesmo tempo também para conseguir o DRT, eu tinha que ter, pelo menos naquela época, o 2º grau. E eu não tinha. Aí eu fui fazer o Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era para pessoas idosas, pessoas de idade, acima do quarentão, que não estudou. E eu consegui, na mesma sala que eu fazia o Exército, que eu servia o Exército, que era o tiro de guerra em Presidente Prudente, eu fazia aula à noite do Movimento Brasileiro do Mobral, com muito orgulho, com muita dedicação, acompanhava todos os idosos, pessoas, trocava ideia, fazia trabalho, matéria de casa, fazia tudo junto com eles, porque eu precisava do 2º grau do Mobral. O Mobral naquele tempo tinha o 1º grau e o 2º grau. Eu precisava do 2º grau que valia como, o certificado do Mobral valia como diploma, e com esse diploma eu poderia conseguir o meu registro no DRT. Então foi fazendo o Mobral que eu consegui. E de lá para cá até hoje eu não estudei mais, eu leio muito. Eu tenho vários tipos de livro, gosto de ler, sou apaixonado pela leitura, então eu falo que o meu melhor professor é o tempo. Com o tempo eu vou aprendendo, mas é uma pena. Já deixei de ir para bons lugares como narrador esportivo justamente pela falta do diploma superior. Você falou que deixou de ir para alguns lugares agora, eu lembrei. A profissão do radiojornalista já te levou para muitos lugares nesse mundo. Conta um pouquinho pra gente disso? Pois é, mas na época foi na base da bondade. Eu falo que se eu tivesse ficado em Presidente Prudente,
eu não teria feito 3 Copas do Mundo, 4 Copas América, 2 Olimpíadas, eu não teria viajado o mundo como eu viajei. Eu cheguei em Campo Grande e ganhei a oportunidade do finado, saudoso Rui Pimentel, que era o diretor da nossa equipe, meu patrão, Pierre Adri, que é o dono do canal de leilões, da Leiloeiro, que também me deu muita oportunidade. Aliás, nós montamos uma gráfica para ficarmos juntos. E aí a gente foi crescendo aqui. Foi crescendo porque aqui eu também tive bons professores. Como tive em Presidente Prudente, Gustavo, eu tive aqui grandes professores que me orientaram bastante. E a oportunidade de ir para uma Copa do Mundo sem saber falar o idioma, apenas com um dicionário pequenininho e bolando, criando as frases, as perguntas que você tinha que fazer para hotel, para restaurante, para táxi, essas coisas todas, foi coragem. Topa aí, topo. Né? E 2 vezes comigo o Ricardo Paredes, que hoje está na TV Bandeirantes, está na Rádio Difusora, o Ricardinho topava. Ricardo, vamos nós? Vamos. Então fomos. De todos os lugares gostosos, o pior lugar que foi, assim, em meios de comunicação, de adaptação, foi a China. Mas mesmo assim se tornou bacana que eu fiquei no hotel que ficou os companheiros da imprensa do Brasil. Eu conseguimos trocar de hotel. A agência de viagens conseguiu trocar para a gente. Aí então eu ia na carona de todo mundo. Porque no rádio esportivo, na crônica esportiva, no rádio jornalismo nada se cria, tudo se copia. Às vezes eu estou narrando futebol, eu me imagino Oscar Ulisses, né? Aí, Luiz Carlos Júnior, nunca vou imaginar Galvão Bueno, que esse é incomparável e inimitável, né? Mas tantos outros narradores, J. Júnior, são narradores que eu tenho a maior simpatia, a maior admiração, faço questão de ouvir para aprender, né? E a gente aprende muito mesmo. Hoje a televisão ensina muito você como narrador de futebol, tanto para o rádio quanto para a televisão. A televisão ensina. Quando você começou a narrar os jogos na beira do campo, lá em Presidente Prudente ainda, na sua adolescência, nessa época você já se inspirava em alguém? Você se espelhava em alguém e falava, olha, eu quero seguir essa profissão? Era o Flávio Araújo. O Flávio Araújo, ele tinha falecido, o Flávio Araújo, que Deus o tenha, ele tinha uma frase no futebol que eu achava a coisa mais linda do mundo. Que ele, por exemplo, Gustavo, você, está com a camisa número 9. Então, na beira do gol, Gustavo fez, né? O fez é meu, desculpa, eu coloquei aqui agora. Então, Gustavo na beira do gol, vai bater, bateu e é gol. Ele gritava, gol. Aí aquele gol bonito dele. Aí, para ele deixar o gol mais lindo, ele, Gustavo, o 9 está brilhando na camisa dele. Era uma frase que eu adorava. A outra que eu gostava muito era do Enio Rodrigues, também da Bandeirantes. O Enio, na hora do gol, ele, gol, Gustavo, o que vale é bola na rede. E eu gostava, um dia tanto é que eu pedi para o Flávio Araújo, Flávio, você está quase parando. Não, já estou parando. Ele falou, deixa eu falar, o 9 está brilhando na camisa dele, ou 10, né, tal. Falou, pô, Marcos, pode falar, meu filho. Mas aí eu fui, também eu falei, eu acho que não. Já que eu quero ser um narrador independente, que alguém fale de mim por aí, né? E eu quero então ter as minhas frases, que nem na hora do gol também, eu falo, quem treina acerta, quem joga marca, quem transmite vive, quem vive torce, é por isso que eu faço o futebol de todos os dias aqui, tal. Aí eu pego e falo, Gustavo, abraça, abraço Gustavo. Quantas e quantas vezes eu já cheguei na beira de campo aqui, futebol amador e nego, não, se jogar em mim tem abraço. Então é isso que é o maior olerite que tem, é esse. É o reconhecimento do ouvinte, do torcedor, do apaixonado por futebol, que reconhece nas suas frases. Muitas vezes eu chego num lugar, Marquinhos, como é que eu gosto quando você fala aquilo, como é que é, tal. Hoje na TV eu criei o Face, que é a hora que a bola entra, passou a linha do gramado, o Gustavo bateu, fez! Aí eu grito, gol, aquele jeito tal, tudo, Gustavo é o nome do homem do gol. Também, que é para ficar um gol mais comprido, porque no rádio você chama o repórter na hora do gol, né? Sai o gol e aí, me dá o detalhe do gol aí, Gustavo. Aí, ó, Marquinhos, o cara entrou pela direita, Na TV você não chama. Depois que você volta à transmissão após gol, que olha, você está vendo de novo aí como foi o gol, é você que tem que falar. É o narrador que tem que falar. Olha de novo, de outro ângulo, na outra câmera. Tem um replay. Pegou, exatamente, olha o replay, como pegou bem na bola, tal. Aí depois que você faz tudo isso, que você chama o comentarista, não é o repórter de campo, é o comentarista. E aí, no meu caso hoje da TV Moreno, o Leomar. E aí, Leomar? Ele fala, olha, um golaço, tal.
Então você tem que, no rádio você tem que criar, eu criei o caminho da água é a sede, o caminho da bola é a rede, então são coisas dali para aqui, soltou para cá, ali ele mostra seu futebol, esbanja sua raça e solta a sua categoria, então você vai criando coisas que vai pegando e que você faz por obrigação. Por exemplo, eu criei na época da Copa do Mundo, quando, não sei se você lembra, quando vestiram o Cristo Redentor de Araquém, então eu falo, o futebol, a maior paixão popular do povo brasileiro. É remédio, é veneno, mata e cura, do prefeito ao gari, do pastor ao macumbeiro, do padre ao feiticeiro, futebol a maior paixão popular do povo brasileiro que em épocas da Copa do Mundo vestiu o Cristo Redentor de Araquém, que Araquém era aquele personagem da Globo, e aí o Cristo Redentor do Rio foi vestido de Araquém. Então eu falei, em que épocas da Copa do Mundo vestiu o Cristo Redentor de Araquém? Aí então os carolistas mesmo chegou em mim e falou, cara, como que você foi buscar isso, cara? Que imaginação, que negócio bonito e tal. E não sei, vem da onde? Eu falei, Oscar, vem... poético. Vem poético, porque eu gosto de conversar sozinho. Você sabe que você colocar uma caneta na boca, dirigindo, e eu faço a abertura hoje da TV, na TV Morena, decorada a abertura. Aquele, né, o script que está na mão é para inglês ver. Então, alô amigos, muito boa tarde, aquele abraço para você que está ligado aqui na TV Morena, aguardando aí a partida entre Sene e Operário, valendo pela 30ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Olha, o futebol na Globo começa depois de temperatura máxima, fique ligado e tal. Já está decorado, você entendeu? Você só não pode errar o nome dos times. Está gravado já. Está gravado. E é assim todos eles. Todos os nossos companheiros é assim. Se você quer ter liberdade, ter tranquilidade, ter entusiasmo, você tem que decorar. É a mesma coisa, faz uma ideia, uma hora você vai no karaokê. Se você for cantar uma música no karaokê, que você sabe a letra, você mata a pau. Agora, se você tiver que ficar lendo para cantar, você se atrapalha, você se perde. Então, você tem que decorar tudo que você vai fazer. Para a gente encerrar, eu queria que você desse um conselho para o pessoal da comunicação que está começando agora na carreira, que está na faculdade ainda, e que pensa em seguir carreira na área do radiojornalismo. Você, com mais de 40 anos de experiência, acho que tem uma mensagem para dar para a gente. Olha, é muito importante você ter coragem. Eu sempre falo que pessoas inteligentes discutem ideias. Pessoas medíocres discutem pessoas. Então você sempre tem que discutir as suas ideias. Olha, põe a sua ideia e briga pela sua ideia. Seja forte e faça ser forte também as suas ideias. Eu sempre falo que o medo de errar tira a vontade de acertar. Então você tem que falar, olha, eu errei, passa por cima, cara. O William Bonner erra, né? O Global erra, o principal cara da Band, da Record, erra. Por que nós não podemos errar? Somos seres humanos também. Agora, o mais gostoso é você assumir o seu erro. E outra, ter humildade. Eu acho que a humildade leva você a todo lugar, você entendeu? Seja humilde, respeite os companheiros, aceita, acata a decisão do companheiro. Você pode até não executar, mas acata, concorda, você entendeu? Porque ele vai concordar com você também. E quando alguém concorda com você, você sai realizado, você sai completo da situação, você entendeu? Então, você tem que ser fiel naquilo que você faz. Por isso que eu sempre, quando vou fazer algum tipo de palestra, ou vou participar de algum bate-papo, eu sempre falo, olha, vou falar alto para ser ouvido, vou falar de pé para ser visto e vou falar pouco para ser aplaudido. Então são coisas que você tem que colocar. Falar, olha, eu vou chegar, eu vou vencer, eu quero ser. Da mesma maneira que você hoje está preparado, você domina o celular, você domina o notebook, você é craque no computador, o que eu não sou. Você entendeu? Então você está um pouco mais já na minha frente. Então você tem tudo para superar, tem tudo para chegar. É não abandonar e não achar que estou no meio do caminho, estou cansando. Não. O meio do caminho é onde você está ganhando fôlego para chegar no seu objetivo. E eu torço. Tanto é que no rádio esportivo, onde eu faço mais, eu dei oportunidade para vários companheiros aqui da Uniderp, que estudaram, que se formaram aqui na Uniderp, na Estácio de Sá. Vários chegavam em mim, Marquinhos, dá uma oportunidade, que eu acho que isso também é uma gratificação, você ganha muito com isso. A coisa mais gostosa que tem é quando você está narrando um futebol, você está ouvindo um futebol e você ouve uma voz que você colocou. Então,
Eu acho isso muito importante. Então, não deve ter preço isso. Exato, não tem preço. Eu sempre falo que o maior olerite não é o que eu ganho lá na TV, no que eu ganho na rádio, no que eu ganho no canal de leilões. O maior olerite é o que eu ganho quando eu encontro as pessoas. Ô Marcão, ô Marquinho, e não sei o que. É isso que é gostoso. Então é você participar positivamente da vida das pessoas. Você entendeu? Assim, torcendo pelas pessoas. Eu torço pelas pessoas. A maior conquista minha é a conquista do colega. Eu não tenho inimigos, eu tenho adversários, mas não tenho inimigo. Eu vou brigar para narrar melhor do que você um dia, se você estiver narrando. É lógico que quando você estiver narrando eu já estou parando, já estou sem gás, né? Por causa da minha idade, eu estou com 62 agora. Então já está quase na hora de me aposentar. Então eu estou fazendo com capricho, fazendo com carinho, fazendo com respeito. Eu acho que então é muito importante para essa juventude que está no jornalismo, quer seguir o radiojornalismo, quer seguir o rádio esportivo, quer seguir a televisão, que faça tudo com carinho, com respeito, com amor e não esqueça nunca de agradecer. Agradeça sempre. Eu sempre falo o seguinte, olha, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho, não pelo que eu não tenho. Então agradeça sempre os pais, principalmente, que a gente não chega a lugar nenhum se não tiver o empurrão, o tapa, a compreensão, o carinho dos pais. Eu lembro que meu pai se sacrificava para cuidar de 9 filhos, mas não deixava faltar o passe de ônibus para mim, não deixava faltar o lanche para mim levar. Enfim, quando eu ia para o Mobral, quando eu ia para a rádio, quando eu ia para a televisão, ele ia me levar, me acompanhava. Então eu acho que isso é muito importante, agradecer aos pais. Pais em primeiro lugar. Esse foi o nosso entrevistando de hoje. A gente falou sobre radiojornalismo com ele, Marcos Antônio Silvestre. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente encerra por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.